A oração vai dizer que faz parte da igreja. A igreja, ela não pode viver sem oração. E foi assim que Jesus nos ensinou, que nós devíamos orar. E Ele deixou esse modelo de oração para nós. Ele acaba deixando esse modelo de oração. É um contato de Deus. Nós temos aqui a escola de oração aí. O mês que vem acontece de novo a escola de oração aqui, o dia inteiro aqui. Não é ensinar as pessoas a orar, mas é incentivar a oração. Você tem que ser incentivado a orar. Tem que praticar a oração. E nós vemos muitos textos aqui do que eles investiam na oração. Mesmo os discípulos, preparados para o Senhor, deixado a responsabilidade, mas eles tinham que orar. Olha lá, então vamos ler alguns textos aí. Atos 16, 13. Quem abriu pode ler? Atos 16, 13. No Atos 6, verso 6, e o 16, 25 também. Isso. Exatamente. Paulo, na sua viagem missionária aí, ele procura, chegou numa cidade, ele viu falar lá, tem um local que o pessoal se reúne para orar lá, né? Então ele sai e vai procurar um lugar para orar no sábado. Geralmente ele encontra lá a Lídia, né? E essa vai ser muito importante para ele no ministério ali. Ele já batiza ela e vai ser importante numa fase do ministério. Mas procurou, olha só, Paulo na sua viagem missionária, procurando naquele momento, num sábado, procurando um lugar para orar. Outro versículo aí, que eu falei, capítulo 6, verso 6. Atos 6, verso 6. Isso. Na dificuldade da igreja ali, acontece um problema na igreja, algumas pessoas não são assistidas, há uma falha dos apóstolos ali, uma falha administrativa da igreja. E os apóstolos falaram: olha, deixa a gente se dedicar à oração aqui, vamos escolher alguns diáconos para cuidar da igreja, para cuidar da parte administrativa. E essa é uma parte importante, que eles escolhem as pessoas, apresentam aos apóstolos, e estes, orando, lhe impõem a mão. Os apóstolos, pegaram aqueles escolhidos pela igreja, pelo Senhor, que o Senhor os separou, eles pedem que o Senhor os separe, e eles colocam a mão, orando para o ministério, separando para o ministério em oração. Então, toda vez que a gente separa, tem uma eleição aqui na igreja, ou as igrejas têm uma eleição, coloca um pastor, coloca um ministro, primeira coisa que nós fazemos, orar pelas pessoas. E se puder, impõe ali as mãos, os ministros ali, os responsáveis pela igreja, os pastores impõem a mão, separando essas pessoas para o ministério. Capítulo 13, verso 3. Estou lendo da revista aí, irmãos. Capítulo 13, verso 3. Tudo em Atos aí. Não saímos de Atos. Isso é a parte de Paulo,
agora na igreja da Antioquia lá, né? Eles separam alguns ali para o trabalho missionário, e a igreja, jejuando e orando, separa esses e ora por eles, né? E envia para o trabalho, sempre debaixo de oração, sempre debaixo da autoridade da igreja, irmãos. Todo o trabalho tem que estar orientado por Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo e debaixo da oração dos irmãos aqui da igreja. Então, nós temos trabalho missionário, nós temos trabalho evangelístico, oramos por todos os irmãos que saem para fazer esse trabalho, sempre debaixo da bênção da igreja. Capítulo 16, verso 25, volta lá para o 16, verso 25. Ô louco, né? Ô louco, bicho. Os caras estão presos. Tomaram uma surra lá, né? E estão orando ao Senhor, cantando, orando ao Senhor. Isso é muita pregação para nós, irmãos. Muitas vezes estamos chorando, alguma confusão, alguma briguinha. Eu não vou para a igreja, eu não vou orar, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de cantar. Que exemplo para nós, que quando nós cantamos, nada vai impedir o crescimento, o avanço da igreja. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Nós temos que caminhar, e as coisinhas não podem parar você. Olha só, oração, mesmo debaixo de injustiça, estão presos, injustamente presos, por pregar o nome de Jesus Cristo, e aí estão na cadeia, cantando, louvando ao Senhor e orando. Que bênção, irmãos. Nós temos que, muitas vezes, nos superar, tirar, que eu estou triste aqui, que eu estou chateado aqui. Não, leva Deus em oração, ora, louva ao Senhor, você vai ver, esse espírito de tristeza vai embora, né? É a igreja não pode ficar sem oração, todo e qualquer momento. Ou seja, você na dificuldade, você tomando uma posição, você saindo para tomar uma decisão. Muitas vezes vão sair, vou conversar com alguém, vou conversar sobre negócio com uma tal pessoa. Eu saio, oro ao Senhor, peço orientação do Senhor. Eu já não fui em negócios numa oração e o Senhor fala que não quer que eu vou para aquele negócio, e eu não fui, não sei o que é, não sei, nem sabia, me chamaram para uma reunião, e o Senhor falou, não vá, e eu não fui, debaixo de oração. Vou sair, vai procurar emprego, debaixo de oração, tomar uma decisão, oração, irmão. Não pode, o crente não pode ficar sem oração, sem a orientação do Senhor. E se tomar ou não, glórias a Deus, amém, tudo seja para a glória de Deus. É Ele quem traça o caminho. Talvez Ele mesmo está fechando as portas para você, Deus fechando as portas, não é isso? Não sei se Ele quer livrar ou se Ele quer te levar para um outro caminho, né? Mas é dele, Ele é a direção. Então eu tenho que entregar, a Bíblia fala que entregar e descansar no Senhor.
ou nós entregamos e ficamos atormentados, não conseguimos dormir, não consigo nem comer direito, estou atormentado. É descansar no Senhor, pedir a orientação, oração. E nós temos que saber que Jesus falou, é Ele que abre e fecha. Eu gosto de dar ênfase, porque as pessoas dão valor para o diabo, que não é, o diabo está fechando as portas. Não é não, irmãos. Tudo é direção do Senhor. Tudo é dele. Ok? Vocês podem falar aí também, né? Só eu que falo aqui não. Começando em oração. Na lição, começando em oração. Quem vai ler aí? Após Jesus.
intrepidez, que esses que perseguem a palavra não tem como parar a igreja. Eles devem ousadia. E a Bíblia vai falar que nesse momento, no local que eles estão lá, no grande todo ali, e no último versículo fala que eles oraram, tremeu o lugar onde estavam, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e Deus concedeu o pedido deles. Com intrepidez, anunciaram a palavra. Então, Deus respondeu de imediato a oração deles, que era pregar a palavra da intrepidez, ousadia. Então, algumas vezes aí, eu tenho oportunidade, eu peço ao Senhor uma oportunidade para pregar a palavra. Eu não consigo pregar a minha família, eu não consigo pregar no meu trabalho, eu tenho até vontade, mas não tenho conseguido. Então, entrega ao Senhor, peça ao Senhor ousadia para você. Porque vai enfrentar problema, vai enfrentar perseguição, vai enfrentar oposição, mas o Senhor, o Espírito Santo, ele vai te conduzir de uma forma que você não vai perder essas coisas. E isso não vai te abater. Se vai me abater, me tirar do convívio dos meus amigos, meus amigos vão desprezar, meus parentes vão desprezar, isso não vai fazer falta para você. O Espírito Santo ele vai te preencher com essa ousadia. Continuando a leitura da igreja. Uma oração de adoração e de reconhecimento de seu poder para que pudessem falar com ousadia, apesar de ameaças que pesavam sobre eles. Pedem proteção, não para sobreviverem ou se esconderem, mas para anunciar com coragem sua mensagem. Uma motivação intrínseca, originada pelo poder do Espírito Santo. O resultado é que até a casa foi sacudida por aquele poder. Estavam diante de alguma coisa que não podia ser contida neles. Essa expressão de unidade transbordava o local de reuniões. Os versículos posteriores mostram os reflexos desta vida de oração sobre todos. Era uma oração e alma dos que criam, e os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Jesus. Sobre todos havia abundante graça. Eles cumpriam algo que Jesus falou para eles, orientou para eles. Mateus 18, em Mateus 18, verso 19 e 20, quem abriu pode ler. Mateus 18, 19 e 20. Capítulo 18, versos 19 e 20. Em verdade, eu tenho que se dois entre nós sobre a terra concordarem, a respeito do percurso e sobretudo a pedirem, ser-lhe-ás concedida, por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiverem todos ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. A promessa que Jesus falou para eles assim, deu autoridade para a igreja ali, deu autoridade para os apóstolos. Ora, se vocês concordarem, se duas, três pessoas aqui concordarem de alguma coisa, será feito. Então nós não precisamos, na verdade, ter uma unanimidade. Mas se duas ou três pessoas dirigidas pelo Espírito Santo concordarem sobre alguma coisa, sobre alguma decisão, pode ir que está autorizado pelo Senhor Jesus aqui, não é isso? Oramos, entregamos ao Senhor e está autorizado por Deus. Foi isso que ele passou para eles, e eles conseguiram até uma unanimidade de uma igreja inteira ali, uma igreja toda, e por isso que a igreja continuava crescendo.
nessa unanimidade aí. Uma unidade, um corpo, né? A igreja não pode ter, infelizmente, ter vários pensamentos, várias direções. Uma diretoria que tem várias direções, vários pensamentos, cada um caminha para o lado, você não tem unidade aí. A Bíblia fala que a cabeça da igreja é Cristo. É Ele que dá todas as direções. É Ele que dá a orientação para o corpo. E não o braço quer fazer alguma coisa e sem a cabeça, você vê, né? O braço vai para um lado, o braço para o outro, perna, tem aquela brincadeira, né? Perna para um lado, perna para brincar com as criancinhas, né? Vai entortando todas as criancinhas aí, fazendo com um braço faz de um jeito, outro braço faz de outro. É complicado, irmão. E tem pessoa que não tem essa, como que fala, essa coordenação motora, né? Como um baterista tem uma coordenação motora aí, tem pessoas que não têm essa coordenação. O corpo, a mente tem que dar toda essa coordenação para a pessoa. É a mente, é a cabeça, o Cristo dá para a igreja. E nós somos servos, irmãos. Nós somos servos, nós temos que obedecer o direcionamento. Mesmo que um direcionamento eu não goste, mesmo que algo não me satisfaça, mas a igreja decidiu, amém, decidiu, vamos, é de Deus, amém, glória a Deus, então vamos, e assim a igreja cresce. Oração de comissionamento, quem lê? Sim, a separação. Logo que Jesus pede para eles ficarem em Jerusalém ali, está conversando com eles, Jesus vai para o céu, e Pedro entende pela palavra de Deus que é necessário substituir Judas. Judas morreu, aí ele fala, está faltando um aqui, para completar o grupo dos apóstolos. E eles entendem, oram lá e pedem que seja separado quem que vai substituir Judas. Está no verso 1 aí, no capítulo 1, verso 23. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Então separaram esses dois.
Aí nesses dois fala assim: e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido. A igreja separou e agora pede orientação para o Senhor. Senhor, qual dos dois aqui tu escolheste para este local, né? E aí eles lançam sorte lá e cai sobre Matias. Matias substitui Judas aí, sob a orientação de Deus em oração, né? Sempre pensando nessa forma aí. Quem escolhe é o Espírito Santo. Quem escolhe é o Espírito Santo. Quem reconhece e obedece esse chamado é dedicado ao Senhor por meio da oração de entrega de comissionamento. Ou seja, eu senti, ou Deus falou comigo, que eu deveria ser separado para algo. Opa, Deus te separou, então agora nós vamos orar para que você siga esse caminho, seja de o que Deus colocou no seu coração. Eu quero pregar em tal lugar assim. Chama a igreja, irmãos, vem, chama a igreja e fala: ora por mim que eu vou sair para pregar, eu preciso ir na casa do vizinho, eu preciso visitar tal pessoa, e que o Espírito Santo fale através de mim. Então nós precisamos estar debaixo da oração e debaixo da direção do Espírito Santo. E muitas vezes é a vontade nossa, que não é ruim também a vontade, mas dependendo aí, eu saio com a cara, como que diz aí, com a cara e coragem, né? Sem oração, sem nada aí, eu posso sofrer uma decepção e ficar meio chateado com essas coisas, não saber que veio essa orientação do Senhor. Então, quando eu entrego nas mãos do Senhor, tudo é dele, tudo vem das mãos dele, e eu sei, e eu vou estar consciente que seja sucesso ou um certo fracasso, mas vem do Senhor. Correto? Entendido? Quando fala essas coisas assim, pessoal, porque o que se passa com os apóstolos aqui, a igreja está crescendo, mas eles estão enfrentando perseguição, enfrentando atritos, conflitos dentro da igreja. Paulo vai numa cidade, é expulso de uma cidade e vai para outra, e segue seu caminho. Saiu dali, não se deu bem ali, as pessoas não se agradaram dele, deixa eu ir para outro lugar. É isso que eu estou falando de fracasso nessa série. Mas com o Senhor, todos nós temos a vitória, e tudo está debaixo do plano do Senhor. Oração que liberta. Quem pode ler?
Então, o reino de Deus é de corajosos, né? O reino de Deus é de valentes, que enfrentam a situação. Jesus, em Lucas 12, quem abre para mim lá, Lucas 12, verso 4 e 5, Jesus vai falar sobre isso para eles, como enfrentar, como não ter medo. Lucas 12, 4 e 5. Isso, Jesus orientando ele que eles iam enfrentar autoridades, pessoas capazes de prender eles, como aconteceu, de prender eles, de açoitar, e eles tinham que enfrentar essa situação com coragem, que não deviam temer essas pessoas, que podem levar a pessoa à prisão e podem até tirar a vida da pessoa, podiam até tirar a vida, como tiraram a vida de muitos ou de todos ali. Mas Jesus falou: vocês têm que ter medo, ou temer a Deus, esse que pode acabar com a sua vida aqui e você perder a vida eterna. Esses que vão fazer só nessa vida aqui. Nós temos uma vida eterna. Esses daí podem nos prejudicar enquanto estamos aqui na terra, mas a nossa vida eterna ninguém tira. Essa paz que você tem interna, ninguém tira. Então, Jesus passa aí um meio aí deles terem coragem de enfrentar essa situação, e eles enfrentam, sabendo que a sua vida é temporária aqui, e o maior tesouro nosso é a vida eterna. E essa vida eterna ninguém pode tirar. Jesus mesmo falou, né? Aquele que veio a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. É muito precioso o que você tem. Lição em foco. Uma vida de espiritualidade começa com oração. Os discípulos haviam testemunhado a subida de Jesus e recebido uma grande tarefa, mas seu primeiro compromisso era de se apresentarem diante do Senhor, demonstrando sua dependência por meio de oração. Aprenderam a esperar no Senhor por meio da oração em conjunto. A oração da igreja unifica a igreja diante dos propósitos do Senhor. É isso que Lucas expressa ao reafirmar que a igreja era uma, crescia unida, tinha um só propósito, que eram todos confirmados por meio de oração ao Pai. Uma igreja única, um só propósito, um só pensamento, sempre aguardando em oração. Infelizmente, você vê igrejas cheias domingo à noite, principalmente que tem músicas, uma banda legal, tocam, mensagem boa, incentivada, a igreja lotada, mas pega num culto de oração, não tem ninguém. Uma igreja cheia, com milhares de pessoas, vai no culto de oração, tem 10, 15 pessoas. Aqui o nosso sempre tem esse, hein? Nós somos pouco mesmo, sempre dá essa quantidade, mas deveria a igreja pensar na oração também, não desvalorizar a oração, não desprezar a oração. Por meio da oração somos consagrados. Nossas habilidades e aptidões são importantes, mas se não forem consagradas, dedicadas ao Senhor, não servem para nada. Fazer a vontade de Deus é muito mais do que exercer uma profissão ou atividade qualquer. Precisamos colocar nossos dons e talento à disposição dele, consagrando tudo em oração.
Felizmente, nos nossos dias tem muitos, alguns, levando como profissão o ministério. Ou ela se tornou uma profissão, o pastor pode falar melhor que eu sobre isso, né, irmão? Então, uns saem, constroem igrejas e tal, e vão fazendo como profissão. E hoje, igrejas são empresas. É claro, nós não temos como fugir de se tornar uma empresa, mas espiritualmente ela não pode se tornar uma empresa. Administrativamente até pode, mas espiritualmente eu não posso conceder que ela vire uma empresa, né? E venha direcionamentos até de pessoas que não são crentes, que estão na administração de igrejas. Vem direcionamento de pessoas assim. Eu tenho que pedir ao Senhor, todo o direcionamento tem que ser dele. Oração é uma forma de adoração. Paulo e Silas nos mostram que demonstrar dependência de Deus é uma forma aceitável de adoração. Por meio deles, isso se tornou um exemplo que edificou e fortaleceu a igreja e que se encontrava em Filipos. Aí, quando ele chega, a igreja fica feliz. Quando ele chega e conta tudo o que aconteceu na cadeia lá, olha, à noite nós estávamos cantando, orando ao Senhor. Nós estávamos bem lá, cantando, orando lá, fomos bem tratados lá pelo... Não é? Eu estou imaginando aqui o que poderia ser a conversa deles lá, né? E diz que o povo se alegrou com tudo aquilo que se passou. E de repente nós orávamos lá, tremeu toda a cadeia. Que maravilha que o Senhor fez. E aquilo, quando a gente conta o que se passa, nossa vida em oração com Deus, isso transmite para a pessoa essa alegria, essa paz, vai transmitindo. E as pessoas vão se alegrando com isso também. E saber que pode confiar no Deus, que Deus está respondendo, que Deus não abandonou, que Deus não deixou, que Deus também continua fazendo milagres e maravilhas. A oração atenua nossas dores. Paulo e Silas, assim como Pedro antes, passaram pela prisão, foram açoitados, zombados, sofreram, mas encontraram na oração conforto, paz e coragem para superar as dificuldades tremendas que enfrentaram. Posso perguntar para vocês, quantas vezes você saiu de casa chateado, preocupado com algum problema, chateado, triste, angustiado, e depois você veio no culto de oração? Quando você chega no culto de oração, quando você sai, parece que tirou um peso de sobre você, e você sai leve, em paz. E muitas vezes aquele problema que parecia tão grande, né? Como você leu aqui, parecia uma montanha, parecia um monte, aquele problema já não é tão grande assim. Agora você fala, não, agora eu posso enfrentar esse problema aí, ou posso deixar nas mãos do Senhor. O Evangelho sempre rompe barreiras. Na segunda viagem missionária, vemos como o mundo velho da Ásia e Palestina no Novo Testamento e da remota Suméria do Antigo Testamento, que se perdia na imensidão desconhecida da Índia, vai ser abandonado para que, por meio de Neápolis e Filipos, o novo mundo para o Evangelho naquela época se abrisse à pregação dos apóstolos bíblicos. Impressionante como isso vai se repetir no século XVII, quando os pioneiros chamados protestantes vão deixar agora o velho mundo da Europa para adentrarem o novo mundo que a América representava para eles. O Evangelho tem sempre de estar na vanguarda, rompendo barreiras, invadindo os campos missionários para a expansão do nome de Cristo. Eles saíram para pregar. Jesus falou para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eles no começo ficam em Jerusalém, aguardam ali, que era uma ordem de Jesus aguardar até um certo momento, mas depois eles têm que sair pregando. Só que eles não saem e tal, vem a perseguição, e eles saem pregando para o mundo inteiro. Por onde vão? Vão levando a mensagem do Evangelho. Talvez
Não foi uma viagem programada, não é? Como muitas vezes nós fazemos viagens programadas, viagens de missões programadas, mas a deles não foram programadas as viagens. E eles saem lá e pregam para aquele velho mundo. Talvez na cabeça deles, já pregamos no mundo inteiro aqui, né? Só que não sabia que tinha uma América para ser descoberta ainda, né? América, né? Ainda não tinha sido, né? Era desconhecido, senão eles tinham vindo aqui. Eu acredito que eles viriam aqui com toda a coragem. E aqui a lição fala que lá em 1400, meados de 1400, 1500, eles vêm para cá, muitos evangélicos vêm para cá, perseguidos. Lá na Europa também começa uma briga lá com a igreja católica lá, com os reis, e muitos vêm para a América aqui, ou os Estados Unidos, alguns desembarcam no Brasil, e assim começa algumas viagens missionárias para cá, e o evangelho chega até nós hoje. Então parece que Deus tem que despertar algum incômodo em nós para nós sairmos pregar, tirar da zona de conforto aí, para que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho, gerações futuras sejam alcançadas pelo evangelho. O maior ensinamento da oração da igreja é dependência do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Precisamos aprender a esperar pelas orientações dele para nós em orações. Por meio da oração, busque o direcionamento dele para as suas decisões. Precisamos orar por aqueles que nos lideram, ou simplesmente nós criticamos, né? Precisamos orar. Pessoas que estão na frente do trabalho aí, como cidadãos ou membros da igreja, aqueles que nos dirigem precisam ser sustentados em oração, ainda que muitas vezes discordemos das decisões que tomam. Peço a Deus que conceda sabedoria para que você seja um canal de bênção e cuidado para eles. Deus é o Senhor de tudo. Quando estamos abatidos ou pressionados, não existe nada capaz de nos restaurar a paz e a força necessária para superarmos as adversidades do que dependermos exclusivamente de Deus e apresentarmos a Ele todas as nossas ansiedades. A sua espiritualidade depende de sua vida de oração. Coloque em primeiro lugar, né? Entregamos a Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? E Ele tem prazer em atender os seus servos. O Senhor não tem uma agenda cheia que não possa te atender. Ele te atende a qualquer momento, a qualquer segundo que você orar. E Ele pede: olha, você está ansioso? Está esperando alguma coisa? Ore ao Senhor, entrega para Ele, né? Algo não está acontecendo, entrega para o Senhor. Vai fazer algo, entregue para o Senhor. Ore, sempre orando ao Senhor. Esse é o papel da igreja. A igreja não pode deixar de orar. Aqui no culto de oração não tem importância. Se tem 2 ou 3 pessoas, estamos orando. Se tem 4 ou 5, estamos orando. Se tiver 100, 200, vamos orar. Não importa, irmãos, olhar para as pessoas, se elas não estão aqui, mas o importante é você entregar tudo a Deus em oração. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Algum detalhe aí? E isso foi uma programação, aí eu estava no dia
Sim. A gente ia voltar, e depois na volta ficava da tarde, orando e buscando o Senhor. Para o país é importante, né? Isso é extremamente importante. O que nós vemos aqui com a oração deles foi exatamente por isso, né? Dos apóstolos ali. Eles falam até de Herodes, na oração deles, orando pelo rei lá, para evitar a perseguição, uma oração até de justiça, que o Senhor faça justiça, e nós precisamos mesmo. Nós temos colocado todo do primeiro domingo do mês de jejum. Começa no sábado, termina no domingo, entregamos no domingo na escola dominical o jejum, com uma forma de incentivar os irmãos a jejuarem também, a fazer a prática do jejum e da oração, né? Mas é bom, vamos fazer também isso. Amém? Deixa eu orar, agradecendo por essa escola dominical. Ou, vamos fazer isso de frente, quem que ora? Uma pessoa ore. Vocês não estão participando? Estou fazendo vocês participarem. Quem ora? Amém. Amém. O pastor Rodolfo tem algum aviso aí para nos dar? Isso. Sim. Mas com a graça de Deus e entendendo o que fizeram da forma, em oração, nós conseguimos chegar com a graça do Senhor onde nós precisamos. Amém, amém, pastor. Eu peço, colocando em prática a lição, eu peço oração pelo nosso trabalho de evangelismo, seja no Patins, lá na praça, quando tem. Eu estou fazendo todo sábado com esse pessoal, com as crianças. Ontem mesmo estávamos lá fazendo. Eu peço oração por eles, aqueles que não são crentes,
e por esse trabalho. Que Deus abençoe, tá? Um trabalho de evangelismo no futebol que eu estou fazendo. Vou programar algumas coisas pela frente aí. Que Deus nos abençoe, trazer uns trabalhos aqui para dentro da igreja com eles, uma EBF aí, que a gente chama Soccer Camp, só de futebol, fazendo uma semana, talvez um evento de um campeonato de futebol, reunindo algumas igrejas, para nós ir lá cantar com eles, falar uma palavra e pregar o evangelho para todos eles. Então nós temos que seguir esse caminho aí. Essa semana o pessoal dos Estados Unidos vem para o Brasil aqui, um time de futebol lá, vem para o Brasil, de crianças, né? Eles vêm passar no Brasil, conhecer o Brasil aí. Eu estou tentando arranjar um jogo contra eles lá, levar essas criançadas para jogar contra eles. Estou tentando, não sei se vai ser fácil. Eles têm uma agenda completa lá. Eles falaram, se tiver um tempinho, eles vêm jogar com a gente. Então vamos ver. Amém? Então, eu só pedi à igreja que ore por todo esse trabalho e pelo ministério da igreja. Sempre oração pelo ministério da igreja, pelo pastor, por todos, pelo grupo de louvor, pela liderança da igreja, por todos, para que nós sejamos abençoados. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, Jesus, por Tua palavra, Jesus. Senhor, nos permita, Senhor, que nós colocarmos em prática a Tua palavra, Jesus. Senhor, não ficarmos só no estudo, na classe, Senhor, e sairmos daqui sem levarmos nada, Jesus. Que nós colocarmos em prática os momentos de oração contigo, Jesus, das nossas decisões, tudo, Senhor, seja colocado, Senhor, no teu altar, tudo que viermos fazer, todas as decisões das nossas vidas, Jesus. Ó Senhor Deus, que nós possamos andar na tua palavra, não olhar para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas seguir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, ilumina os nossos caminhos, Senhor, que a tua palavra é lâmpada, Senhor, para nós, ó Deus, para iluminar os nossos caminhos. Muito obrigado, Jesus. Leva cada um de volta para a tua casa, Senhor, debaixo da tua proteção, da tua graça, Senhor. Que cada um leve a paz contigo, Senhor, e que durante o dia, Senhor, seja abençoado com os seus familiares, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém.